Olá, eu me chamo Emanuel Valente e sou um desenvolvedor de software. E este é um tutorial de instalação de WSL no Windows com um ambiente Docker. Então, para a gente começar esse nosso tutorial, primeira coisa que nós temos que fazer, isso serve para o Windows 10 e o Windows 11, certo? Vamos instalar o pacote MSI, o PowerShell mais atualizado, 7.45 Win64, que é o que nós temos atualmente, certo? Eu prefiro utilizar o PowerShell, porque dentro do PowerShell já tem alguns comandos embargados da plataforma Linux, então fica mais fácil para a gente trabalhar. Se você quiser usar o CMD, o antigo prompt de comando, os comandos também funcionam, fica a seu critério. Então, vou baixar aqui a versão do PowerShell, certo? Ah, eu vou deixar os links aqui, na descrição do vídeo, referente de todos os locais onde vão ser baixados esse pacote. Sempre recomendo a utilizar a documentação oficial, tanto da Microsoft quanto do Docker, para eventuais soluções de problemas e instalações desses pacotes. A gente vai dar um overview em cima de tudo, mas basicamente já vai estar tudo ministrado aqui no, vai estar tudo bem explicado aqui no tutorial. Eu estou baixando de novo os arquivos, já tenho eles na minha máquina, só para acompanhar. Ah, então vamos aqui primeiro instalar o PowerShell, certo? Vamos dar um Next, 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 Next. Firmamos. A instalação não demora muito, é uma instalação rápida. Quando terminar aqui, já terminou, a gente vai ter que habilitar dentro do Windows recursos para a gente poder utilizar o WSL. Quais são os recursos? A gente vem aqui na aba de pesquisar e digita ativar ou desativar recursos do Windows dentro do painel de controle. Abrindo aqui, a gente vai procurar essa opção, habilitar a plataforma de máquina virtual. A gente marca essa opção e procura a subsistema do Windows para Linux. Essas duas opções têm que estar marcadas. Ela vai pedir para reiniciar a máquina depois dessa atualização. Aí o que a gente faz? Vamos reiniciar e já volto. Bom, já reiniciou a máquina. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar o WSL para a versão mais atual. No Windows 10 é mais recomendado, no Windows 11 já deve vir praticamente instalado. Mas vamos repetir só para descargo de consciência, certo? Então, a gente clica aqui, vai ter a opção, vai baixar o arquivo WSL Update X4, é um arquivo pequeno. Clicamos em abrir, vai em Next. Pronto, é bem rapidão mesmo. É só uma atualização do WSL mesmo. Depois que a gente terminar, vamos testar se o nosso WSL está funcionando. A gente vem na aba de pesquisa, procura o PowerShell, já está aqui em cima. Executamos ele como administrador. Dentro do PowerShell, vamos ver se o WSL está funcionando. Então a gente digita o comando WSL --help, está listando. O help ele dá todas as opções que a gente pode utilizar dentro do WSL aqui no prompt de comando, certo? Vamos ver qual é o status desse WSL para a gente verificar em qual módulo de versão o WSL vai criar as máquinas virtuais. Aqui já está mostrando a versão padrão, que é a 2, certo? Mas vamos dar apenas uma confirmada e se a gente subir máquinas Linux, máquinas virtuais Linux na versão 1,
ocorre vários problemas. E na versão 2 elas já estão todas devidamente corrigidas. Então, vamos usar aquele comando no início, WSL, traço, traço, set default version 2. E aí ele vai trocar da versão 1 para a versão 2. Aqui no caso é apenas preciosismo meu, ele já estava na versão 2. Mas caso você dê um WSL status, apareça a versão 1, troque para 2. Agora a gente pode fazer, baixar as versões do Linux para dentro do WSL. Só que muita gente tem problemas, justamente porque aqui na documentação eles falam para a gente usar a Microsoft Store, mas não é todo o ambiente, não é em todo lugar que a Microsoft Store vai estar disponível. Se está numa rede corporativa, algumas bloqueiam o Microsoft Store. Então, como é que a gente pode fazer para baixar essas distribuições Linux? Nesta mesma página de instalação do manual, abaixo tem todas as versões de Linux que o WSL é homologado, tá? Então, aqui nós temos o Ubuntu, o OpenSUSE, SUSE, Kali, Debian, Fedora, as principais, né? Alpine. ah, eu vou me focar mais na que é mais utilizada por padrão, que é a Ubuntu. Tá? Sempre lembre de pegar a LTS, que é as versões em que tem uma vida longa e uma vida, ela tem uma atualização a longo prazo. Então, o que que a gente faz? Como eu não vou usar a Microsoft Store, eu vou baixar essa versão. A gente clica no botão. Ah, desculpe. Tive que fazer um pequeno corte no vídeo, porque eu cliquei na opção de baixar a versão através da Microsoft Store, né? Não é essa opção aqui, que nem eu comentei, ela, em alguns ambientes ela não funciona. Eu deveria ter olhado um pouco mais para baixo, que tem aqui, ó, Download Distribution. Aqui sim é que tem a versão para se baixar dessa imagem. Então aqui, ó, que nem eu tava falando, sempre procurem verificar as que têm LTS, né? Então a única basicamente que tem LTS é a 2204. A gente clica dentro dela, ele vai baixar o arquivo, certo? É um arquivo grande, 1 giga de arquivo, tá? Como a gente está fazendo uma instalação do zero e a gente não tem ah, um Linux para instalar, o que que nós vamos fazer? Eu vou ensinar para vocês a baixar por essa imagem que ela é maior. Depois a gente vai fazer uma imagem com um Docker instalado, certo? E vai exportar ela para dentro da WSL. Daí a gente vai fazer um comparativo do tamanho da imagem de 1 giga que é baixado pela Microsoft por essa outra opção que a gente vai ter. Então eu sugiro que, como vai ser um arquivo consideravelmente menor, que seja guardado essas distribuições e seja utilizado posteriormente para fazer mais imagens com outros recursos, certo? Eu vou dar uma pausada no vídeo e assim que terminar a gente continua. No seu caso, deixe baixando e depois que terminar a gente continua. Bom, que terminou a instalação. Então, como isso é um arquivo instalável, a gente só clica em abrir arquivo. Vai aparecer aqui a janelinha de instalar um Ubuntu e a gente clica em instalar. Vai demorar um pouco, não é muito demorado. Aqui já terminou. Depois que ele fizer essa parte aqui, ele vai pedir para nessa versão do Windows, ele vai pedir para te entrar com o usuário. Daí a gente coloca o usuário, a senha, repete a senha. Pronto. Aqui já está instalado, né?
o Windows dentro do WSL. Não vamos usar essa telinha, vamos voltar para o PowerShell, certo? Ah, lembra quando eu comentei que esse arquivo deu um arquivo bem grande, né? De 1 GB e 90 megas, né? Vou mostrar para vocês que esse arquivo ele fica localizado numa pasta dentro do usuário, certo? Vem aqui S, vários, vai, vai estar oculto. É só vir em clicar, visualizar, mostrar itens ocultos. Fica dentro de app data, local, packages. Aí vai ter que procurar aqui, ó, nome Canonical Group Limited Ubuntu. Tá? Um nome diferente aqui. Abrindo dentro dela, vai estar em local state. E aqui vai estar o arquivo .vdhx dessa nossa imagem deste Ubuntu baixado diretamente da Microsoft. Eu, particularmente, não recomendo utilizar esses caminhos muito obscuros, assim. Então, eu prefiro criar ou numa pasta mais particular, porque como a gente vai digitar muita coisa, então eu não recomendo criar nessas pastas muito dentro dos usuários ali, certo? Que até porque se der qualquer coisa com o usuário, tu perde a tua imagem. Então, a gente volta aqui para dentro do WSL. Tenho o costume de criar uma pasta na raiz. Adir WSL. Pasta para mim. Então, aqui eu tenho dentro dela, eu vou ter todas as imagens que eu vou utilizar dentro do WSL. Atualmente ela não tem nada dentro, está vazia. Vamos dar um comando que é para verificar quais são as distribuições instaladas dentro do nosso Windows. Então, a WSL -L de listar e -V de verbose. O que ele vai fazer? Ele vai listar e vai dar todos os status dessa nossa distribuição que a gente acabou de instalar. Ela está atualmente parada e na versão 2. Como é que a gente faz para entrar dentro dessa máquina? A gente dá o comando WSL. Se tiver apenas uma distribuição, não precisa dar nenhum outro comando adicional. Porém, se tiver mais de uma distribuição dentro do teu computador, o que você vai fazer? Botar "-d", distribuição, e aí vai escrever o nome da distribuição que a gente vai usar. Nesse caso, só temos a Ubuntu. Vamos usar a Ubuntu. Vai startar a máquina. Pronto. Entrou dentro dela. E agora a gente tem um WSL, um ambiente Linux dentro do Windows, tá? Por padrão, essas imagens, ela montam o C da máquina. Então, este ponto de montagem dentro da raiz do MNT, C dois pontos, a gente consegue ver toda a raiz do C da máquina. Então, a gente consegue transferir sem problema nenhum qualquer arquivo ou chegar em qualquer arquivo dentro do Windows, dentro desse nosso Linux aqui, que é o que a gente vai fazer, certo? Primeira coisa, vamos ver se o apt, vamos fazer toda a instalação do Docker via o apt, né? Vamos ver se o apt está batendo na internet. Então, apt update. Ó, não conseguiu ler nenhum pacote o apt. Por quê? Porque o nosso usuário é um usuário limitado. Então, esqueci, vamos entrar no root. Tem. Vamos aqui. Vamos ver se agora a gente consegue chegar a fazer o apt. Sim, está fazendo, certo? Aqui a gente não vai fazer mais nenhuma outra atualização. Por quê? Porque o meu computador está ligado direto na internet e eu não tenho nenhuma outra restrição de rede. Se você está num ambiente corporativo, vai precisar utilizar um proxy. Tá? Nesse vídeo a gente não vai abordar proxy. Eu vou criar um vídeo exclusivo
em que a gente vai trabalhar com proxy, porque pode ser que na sua empresa tenha um proxy que não requer autenticação e um proxy que requer autenticação. Então, eu vou passar todos os arquivos que devem ser atualizados, no caso de você ter um proxy autenticado ou não, certo? Nesse aqui a gente vai ficar focado apenas agora na instalação do Docker e na otimização de uma imagem Ubuntu Linux para ocupar que ocupe menos espaço que essa que vem padrão do da Microsoft, certo? Então aqui conseguimos fazer toda a instalação. O Linux conseguiu se atualizar, então quer dizer que não temos nenhuma restrição referente à internet. Então o que que nós vamos fazer? Vamos nos pacotes agora do Ubuntu. Lembrando sempre que essa documentação vai estar na descrição do vídeo, então é só seguir ali embaixo que já vai cair direto nessa página aqui, certo? Então, no manual de instalação, nós vamos instalar o Docker Engine, certo? Então, aqui, como a gente já executou o apt update, a gente vai fazer a instalação de certificados e de um navegador, o Crow, que é para poder baixar os arquivos da internet, conforme o Docker nos ensina. Então, como a gente já está no root, a gente não vai copiar o comando sudo, vai pegar apenas o apt-get install, né? Copiamos, rolamos. O Linux vai pedir permissão para instalar, a gente dá. Está baixando todos os certificados, tudo direitinho. Já instalou o curl e já os certificados, certo? Próxima etapa agora é a gente fazer a instalação de uma pasta onde vai ficar as chaves de instalação, porque como esse repositório não é nativo do apt, a gente vai ter que pegar essas chaves de aonde estão os servidores para poder fazer baixar essa instalação do Docker. Então, vamos criar essa pastinha, devidas permissões. Feito. Já criou a pasta e já deu as permissões. Agora o que a gente vai fazer? Vamos atualizar essa pastinha com as chaves do Docker. Copiamos o código, lembrando que como a gente já está no loop, como a gente já está dentro do root, não precisa usar o sudo. Se você não estiver utilizando a conta root, vai ter que usar o sudo e aí dar as devidas permissões. Baixou os arquivos. Agora a gente vai ter que dar as permissões de leitura nesse arquivo, certo? É bem simples, é só seguir a documentação, tá na página do Docker. Aqui não tem muito erro, certo? Então vamos fazer baixar as bibliotecas referentes à lista dos. Isso aqui ele baixa os pacotes, bibliotecas referentes da arquitetura do, do Linux que a gente está usando. Nesse caso é o Ubuntu, tá? Mas se fosse um Debian, se fosse um Fedora, se fosse qualquer outra daquelas distribuições que a gente viu ali que tem na listagem da Microsoft que é homologado, ele já automaticamente esse comando já baixaria essas outras versões. Certo? Fez. Agora a gente vai dar um apt update para ele atualizar com essas novas bibliotecas. Ó, e que pode ver que ele já pegou, ó, download Docker, Linux, Ubuntu Gem, né? Essa versão que a gente pegou é a 2204, que é a Gem, certo? Ele já identificou essas bibliotecas. E agora a gente vai utilizar este comando que vai instalar todos os componentes Docker, do Docker, certo? Incluindo os plugins do Compose.
Mas lembre-se que ele não vai instalar o Docker Compose, é só os plugins. Depois a gente faz um outro vídeo utilizando o Docker Compose. Vai pedir autorização. Aqui é capaz de demorar um pouco, porque ele vai ter que baixar todos os pacotes, né, referentes ao Docker. Então, eu vou dar uma esquipada no vídeo e quando terminar a gente continua. Terminou de instalar todos os pacotes, agora a gente precisa iniciar o Docker para ver se realmente está funcionando. Então, vamos verificar. Usando o comando service docker status. Ó, o Docker não está rodando. Para a gente startar o Docker, o que a gente faz? A gente service docker start. Agora o Docker está rodando. Vamos ver se ele realmente está operacional. Vamos dar um Docker container yes. Vamos rodar listar os containers que estão rodando dentro do Docker atualmente. Por enquanto, ele não conseguiu conectar o daemon e o Docker não está rodando. Ok, eu tive que dar um pequeno corte no vídeo para verificar ali por que não estava inicializando o Docker, certo? Então, identifiquei que a IP tables estava bloqueando o acesso ao Docker para poder se conectar com o servidor externo. Então, o que a gente teve que fazer? Tem que fazer esses dois comandos, ó. Update alternatives, set IP tables, módulo manual, e a IP 6 tables, que é o IPv4 e o IPv6. Aí agora sim, se a gente der um docker container yes, ele está funcionando. Se a gente der um docker service status, docker status, né? Ele vai estar rodando sem problema nenhum. Como é que a gente pode fazer um teste para ver se está realmente rodando? Vamos na página aqui do Docker e a gente pode fazer teste de um Hello World clássico. Ele está baixando a imagem, que nós não temos essa imagem do Hello World. Baixou ela, né? Executou Hello World, matou o container. Esse não é um container consistente, ele só para mostrar o Hello World ele fecha. Então, se a gente verificar ele, ó, não está ativo, certo? E agora o que a gente pode fazer? Agora a gente vai criar aquela imagem para substituir essa, que é uma imagem mais enxuta, certo? Quando a gente trabalha com Docker, todas as imagens o maior repositório, onde ficam as imagens, né, Docker, é dentro do Docker Hub. Então, vamos procurar aqui net Docker Hub. Docker Hub container imagem. E aqui a gente pode fazer pesquisa de todos os containers que a gente precisa utilizar, desde PHP, SQL Server, SQL, tudo que a gente achar útil, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, a gente pode usar aqui dentro. Mas a gente quer, por enquanto, só fazer uma versão mais enxuta deste Linux que está instalado no WSL. Como é que a gente faz? Vamos procurar, então, o Ubuntu. Se a gente começar a digitar, ele já vai autocompletando. É a imagem oficial do Ubuntu dentro do Docker, né? Então, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar a versão 22.04, que é a que estamos usando atualmente no WSL. Como é que a gente faz? Vamos aqui nas tags e a gente verificou que aquela é a gem. Então, vamos procurar pela tag referente a gem. Ó, aqui tá, certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos copiar justamente o servidor e a tag de versão dela. E o que a gente faz? Vamos baixar e criar um container com essa imagem. Como é que a gente faz isso? Dar um docker
container one menos DTI, que é desatachado, interativo, e criar um usuário TTY, menos name, dar um nome nessa imagem, vamos botar ponto Docker Hub, pode botar qualquer nome, né? Isso aqui é só para a gente poder criar o container. E vamos colocar, então, aonde o repositório está e qual a tag de versão. Ponto .gen. Ele não pôde encontrar essa distribuição localmente, ele está baixando. Versão, olha a diferença. Já é uma imagem de 29 megas. Falando de giga, nós estamos em megas. Se a gente der um docker container yes, a gente vai ver que subiu uma imagem, subiu um container da imagem que a gente baixou e ele está rodando sem problema nenhum com um bin bash, ou seja, está rodando um bash dentro desse docker. Como é que a gente faz para criar uma imagem que a gente vai exportar para dentro do nosso WSL? A gente vai fazer docker container export e vamos ver quais são as opções que temos dentro do export. Ó, então ele vai pedir Docker Container Export, as opções e o container. Então como é que a gente vai fazer? Docker Container Export, vamos botar um nome da nossa distribuição, Ubuntu Docker Hub, -o, o nome do arquivo que a gente quer. Vamos botar o mesmo nome, Docker, opa, certo? Ubuntu Docker Hub.tar. Por que .tar? Porque é o arquivo de importação dentro do WSL. Ele espera reconhecer também ele reconhece melhor um .tar. Então vamos ficar com essa extensão. Ó, ele já terminou. Vamos dar um ls-la aqui dentro da pasta que a gente quer. Ó, já temos a imagem criada lá dentro, certo? O que a gente faz? Ó, o tamanho da imagem, 77 MB. O que a gente faz agora? Vamos sair dessa distribuição. Saímos do root. Saímos de dentro da distribuição do Windows. Voltamos para o PowerShell. Dentro do PowerShell, vamos dar um WSL-L-V de listagem verbose para ver quais são. Só temos a versão do Ubuntu rodando. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a importação dessa distribuição que a gente acabou de fazer. Como é que a gente faz? Vamos utilizar o comando WSL -import. Import? Deixa eu import, isso aí mesmo. WSL -import. Vamos botar o nome da distribuição. Vamos botar Ubuntu. É o mesmo nome. Docker Hub. Isso aqui pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um servidor PHP, pode botar o nome do servidor PHP, o nome de banco de dados, tá? Vai ser uma imagem crua, mas a partir dela vocês podem fazer qualquer instalação. Então, aqui dentro do Ubuntu Docker Hub, o que a gente faz? Vamos agora dizer aonde vai ser instalado essa imagem. Antes, vamos criar o seguinte. Dentro do nosso WSL, a gente não tem nenhuma pasta. A gente pode ter várias distribuições, várias distribuições instaladas no nosso WSL. Vamos separar isso por pasta. Então, eu vou criar uma pasta. Ponto Docker Hub. Está criado, gente. Então, ls agora, tem lá dentro. Voltar ao nosso port. Ubuntu Docker Hub. Tá? O local onde a gente vai querer descarregar o arquivo VHDX dessa distribuição. Então, vai ser no C, WSL
Ubuntu Docker Hub. E qual é a imagem, qual é o tar que a gente vai utilizar. Então, vai ser WSL Ubuntu.tar. Então, ele vai criar a nossa distribuição Ubuntu Docker Hub, vai descarregar o arquivo ext4.vhdx nessa pasta para separar ela, vai usufruir daquele tar para poder montar essa imagem. Então, o que ele fez? Já terminou. Como é que a gente sabe se deu certo? Vamos dar um WSL -L -V. Ó, nós temos duas imagens agora, né? O Ubuntu e o Ubuntu Docker Hub estopado. O que nós vamos fazer? Vamos parar a versão do Windows, WSL menos, menos shutdown ao Ubuntu. Agora as duas devem estar paradas, né? E agora vamos fazer o nosso comparativo, né? Qual é o comparativo? A imagem do WSL finalizada, né? Teve 128 megas de ocupação. A do Windows, se a gente voltar aqui e olhar, data, local, packages, canonical, nome dela, local state, já está em 2 GB, porque a gente instalou o Docker, mas originalmente ela era 1,90 GB. Então essa imagem cresceu bastante. A outra imagem vai crescer? Claro que vai, mas vai ser numa proporção muito menor que essa que a gente baixou da Microsoft. Eu sempre utilizo essa da Microsoft como um meio para mim conseguir pegar as outras imagens e usar aqui dentro. Então, agora que a gente já terminou de usar ela, nós vamos usar um outro comandinho que é o comandinho de remover uma distribuição. Quando ele remove a distribuição, ele já automaticamente apaga o arquivo da imagem. Então, também liberando espaço na máquina. Qual é a opção? É Unregister. E o nome da distribuição. Já cancelou o registro. Se a gente vier aqui rapidão e olhar, a pasta já está vazia. Tem mais o WSL. Não tem mais aquela imagem ali dentro. Se a gente der um WSL -L -V, só tem a imagem que a gente fez pelo Docker Hub. Como só tem ela, a gente pode dar apenas um WSL. Já entra dentro dela, né? O mesmo molde da outra. Ou então a gente pode usar -D um Docker Hub. Vai dar, certo? Então é assim, pessoal. Agora aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, a mesma documentação da, da Ubuntu, né? Desculpe, do Docker, para fazer a instalação do Docker de novo nessa imagem, porque a gente tinha o Docker na imagem anterior, né? Então, precisamos também instalar a imagem neste servidor. Lá de novo, pt update, né? Tá batendo no servidor. Então, as bibliotecas do Linux. Ele terminalizou. Agora a gente segue de novo o passo a passo, né? Vamos instalar de novo os certificados e o Perl para poder baixar os arquivos da internet. Então, terminou. Vamos lá. Vamos instalar
aquela pastinha onde vai guardar as chaves. Aí não pegou, hein? Dá uma olhada. A pastinha foi criada. Meu medo era ter criado com aquele colchete ali, aí. Verdade. Vamos pegar o curl para popular com os arquivos. Feito. Agora. Dar a permissão devida ao arquivo. Vamos agora baixar a biblioteca. Antes da gente baixar a biblioteca, vamos ver se realmente é a versão do sistema operacional que a gente queria. Esse era a Gem. Ali, ó. Distribuição release 22.04, a Gem 2.04 LTS, que é a mesma que a gente estava trabalhando antes na Microsoft. Então, é só uma diferença de quase 900 mega de diferença de uma para outra. Não sei por que a da Microsoft é tão mais pesada que essa. Agora fazer download dos pacotes. Desculpa. Aqui, mais outro já foi. Para o apt. Vamos ver. Download docker.com. Achou, ó. Identificou as bibliotecas. Fazer instalação de todos os pacotes Docker. Vou deixar rolar porque a outra vez não demorou tanto. Achei que ia demorar bem mais. Depende de máquina para máquina, internet. Achou relativamente rápido. Depois a gente vai fazer aqueles outros passos, que é o da liberação das update alternativo das das IP tables. E aí, tá, Docker. Aqui, como vai ser a nossa versão oficial, toda vez que a gente fecha o WSL e abre ele de novo, o WSL não starta. Então a gente vai colocar aquela cláusula de status sendo negativa, não estando logado, dele startar a máquina. Desculpe, ele vai verificar o status e vai mostrar o status na tela e vai startar o servidor. Já baixamos, tá? Então vamos fazer a liberação das IP tables. Date, traço, traço, set, tables, receive in barra e tables tags no módulo manual e a IP6 tables, caso tenha aí PV6. Caso aqui ele não estava registrado, só seguiu adiante. Ok, então agora vamos fazer um teste. Vamos ver se o Docker vai startar. Primeira coisa que a gente. Fazer o macete aquele, né? Para quando a gente abrir e a gente entrar dentro do da nossa distribuição, ele já startar o Docker. Como é que a gente faz? Eu não sei se está instalado aqui o VI. Não, o VI não está. Vou instalar o VI.
Caso você goste do VI ou usa outro editor, pode instalar à vontade. Vamos mexer dentro do arquivo de Profiles. Root, File. Na final da cláusula, coloca service, service, docker, status, depois executa o service, docker, sair, ver se a gente voltando direto ele já faz, ó, então não estava rodando e já startou o Docker. Ver se ele agora está funcionando direitinho. Docker, status, Docker está rodando, né? E agora vamos fazer um teste com baixando um Hello World. Vou dar um container Hello World. Tá verificando a imagem. Tá lá, baixou a imagem, deu Hello World. Então é isso aí, tá tudo funcionando direitinho. Então a gente substituiu o arquivo de 1 GB, um menor. Vamos ver qual é o tamanho dessa imagem agora. Tamanho da imagem. Ó, 1 GB ainda menos do que o outro. O Docker ele é bem, ocupa bastante espaço. Então depois descompactado ainda acumulou mais, ainda assim 1 GB, mais perto do que era a imagem da Microsoft, 2 GB. Acho que essa opção ainda é melhor, certo? Então aqui depois dá para se instalar outros containers, né? Baixar de repositórios local, caso você tenha, ou direto do Docker Hub, seguindo a premissa de dentro utilizando comandos Linux via prompt de comando, né? Sem precisar instalar o Docker Desktop na sua máquina, que também é uma outra ferramenta que ocupa muito mais espaço. Ah, ela te dá uma facilidade de poder criar, utilizar o Docker Swarm, e outras ferramentas, e é da praticidade de um componente do Docker Desktop. Mas em performance, esse daqui é melhor, sem as limitações que o Docker Desktop também apresenta, né? Isso aqui consegue fazer tudo que tu imagina dentro da parte do Linux ali dentro e quantos containers tu quiser, sem problema nenhum. Aqui dentro dá até para a gente depois criar um ambiente para poder usar o Kind com o Kubernetes. Então, esse aqui foi o nosso videozinho, né, de ensinando aí como é que se instala o WSL dentro já com o Docker instalado. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser justamente dentro dessa máquina, configurando todos os arquivos, tanto do Docker, quanto do apt, quanto os de proxy, para caso você esteja num ambiente corporativo, você consiga usar a internet. Se tem um proxy sem autenticação, é mais fácil. Se não tiver, se o proxy exigir autenticação, vai ter uma outra ferramenta que a gente vai instalar, que ela vai fazer essa autenticação ah, automaticamente e você pode usar esse programa para poder fazer essa ponte da autenticação, para poder fazer, para passar para dentro dos seus containers, dentro da sua imagem Linux, para poder fazer instalação, baixar, dar ah, todos os recursos do WSL e Docker, certo?
Então tá, hoje nós vamos ficando por aqui. Esse tutorial terminou. Conforme eu for, saindo outros tutoriais, a gente vou alimentando o meu canal. Fica no aguardo aí. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se tiverem alguma dúvida que queiram perguntar, se puderem deixar o like, agradeço e até o próximo vídeo. Até mais.